Olá e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. A fonte de hoje é um material denso e que marcou a história, que é o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. A gente está usando uma tradução em português da Bíblia para nos guiar. E o nosso objetivo aqui, claro, não é fazer um sermão, é mais investigar as ideias. Este capítulo parece, assim, uma coleção de regras e ditados, mas quando a gente mergulha nele, talvez a pergunta central seja outra, tipo, como a gente descobre o que é autêntico? Como saber se algo ou alguém é de verdade? O texto parece oferecer uma espécie de kit de ferramentas para isso. Exatamente. É uma ótima forma de colocar a questão, porque este trecho é a grande conclusão do que a gente conhece como o Sermão da Montanha. É como se, depois de apresentar uma visão de mundo, assim, radicalmente nova, o texto dissesse, ok, e agora? Como viver isso na prática, num mundo cheio de imitações e enganos? A busca pela autenticidade, como você falou, é o fio que amarra tudo. Beleza, vamos mergulhar nisso então. O capítulo abre com uma das frases mais famosas e, olha, talvez mais mal utilizadas da história. Não julgueis para que não sejais julgados. Todo mundo já ouviu isso, geralmente para encerrar uma discussão, né? Mas o que será que o texto quer dizer com julgar? Pois é, essa frase é muito usada como um escudo, sabe? Para evitar qualquer tipo de crítica ou responsabilidade. Mas o texto aprofunda a ideia. Ele diz que a medida que você usa para os outros vai ser usada contra você. O ponto não é proibir a avaliação, é, na verdade, expor a hipocrisia. E a metáfora que vem logo depois é brilhante e até um pouco cômica. A do cisco e da trave no olho. É uma imagem muito forte. A pessoa querendo fazer uma microcirurgia no olho do outro para tirar um cisco, enquanto tem uma viga de madeira saindo do próprio olho. É quase um desenho animado, sabe? É uma imagem absurda de propósito. Ela ilustra a total falta de autoconsciência. O texto não diz, não ajude seu irmão a tirar o cisco. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. A ordem é fundamental. O foco é na autoavaliação rigorosa como pré-requisito. Antes de apontar o dedo, a pessoa precisa de um espelho. E um espelho bem grande. Ok, entendi a lógica. Autoexame primeiro. Faz todo sentido. Mas logo em seguida, o texto dá uma virada bem brusca, você não acha? Ele fala sobre não dar aos cães o que é santo e não lançar pérolas aos porcos. Isso soa, assim, exatamente como o tipo de julgamento que ele acabou de condenar. Como a gente resolve essa contradição? Essa é a grande questão. E é aí que entra a diferença entre o julgamento hipócrita e o discernimento sábio. O texto condena o julgamento que vem de um lugar de superioridade, de cegueira para os próprios defeitos. Mas ele também exige sabedoria. A metáfora das pérolas sugere algo de imenso valor, um ensinamento profundo. Oferecer isso a quem não tem o menor interesse ou que pode até se tornar hostil, o texto diz que eles podem calcar aos pés e, voltando-se, vos despedaçar. É imprudente. Então não é sobre rotular as pessoas tipo cães ou porcos, mas sobre avaliar a situação. Ter a sensibilidade de saber quando e como compartilhar algo que é valioso. Exatamente. É uma avaliação de receptividade, não julgamento de valor sobre o indivíduo. É, sei lá, como um professor de física quântica que não tenta explicar a teoria das cordas para uma criança de 5 anos. Não é porque a criança não tem valor, mas porque ela não está preparada para aquela conversa. O discernimento é saber adequar a mensagem. É uma habilidade crucial nesse kit de ferramentas. Certo, isso clareia bastante as coisas. E a partir daí, o tom do capítulo muda completamente. Sai dessa área de advertências e entra numa vibe muito mais positiva, de encorajamento, com a sequência do pedir, buscar e batei. Sim, a energia muda. É um chamado à ação persistente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Repara que são 3 verbos ativos. Não é espere e receberá. É uma postura de busca, de iniciativa, baseada numa confiança de que há algo a ser encontrado. E para reforçar essa confiança, o texto usa uma analogia que, assim, qualquer um consegue entender.
A de um pai com um filho. Se um filho pede pão, o pai não dá uma pedra. Se pede um peixe, não dá uma cobra. A lógica é, se até os seres humanos, que o texto chama de maus, ou seja, imperfeitos, sabem dar coisas boas, imagina a fonte de toda a bondade. E é essa lógica que serve de trampolim para um dos conceitos mais importantes do capítulo, que aparece logo em seguida. O versículo 12 começa com a palavra portanto, ou seja, por causa de tudo isso que eu acabei de dizer sobre a generosidade. Aqui está o que vocês devem fazer. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, a famosa regra de ouro. Peraí, então a generosidade divina é a base para a regra de ouro? Eu sempre pensei nela como um princípio ético, quase secular, tipo, trate os outros como quer ser tratado. Mas aqui ela está conectada a uma experiência de receber algo bom primeiro. Isso muda tudo? Muda completamente a dinâmica. Não é uma regra que você segue a seco por puro esforço moral, é uma resposta. A lógica é, já que você é alvo de uma generosidade tão grande, então transborde essa mesma lógica para suas relações. A sua ação em relação aos outros deve ser um reflexo da forma como você é tratado por essa realidade maior. É por isso que o texto diz que essa regra resume a lei e os profetas, porque ela transforma a ética de um código de deveres em um fluxo. Uau, nunca tinha pensado nessa conexão. Ok, então o texto estabeleceu a importância do autoexame, do discernimento e de uma ética baseada na generosidade. E aí ele apresenta outra imagem poderosa, a dos dois caminhos, a porta larga e o caminho espaçoso, que muita gente pega, e a porta estreita e o caminho apertado, que poucos encontram. A mensagem parece ser que o certo não é o mais fácil nem o mais popular. É uma ideia bem contraintuitiva para a nossa cultura, que muitas vezes equipara popularidade com validade, né? O texto sugere o oposto. O caminho que leva à vida exige esforço, intenção, não é o caminho padrão. E é justamente por ser um caminho difícil que surgem os guias enganosos, os falsos profetas. Que são descritos como lobos em pele de ovelha. A imagem é clássica. A aparência é mansa, inofensiva, mas a intenção é predatória. A grande questão que o texto levanta é se a embalagem é tão boa, como a gente identifica o lobo? E a resposta que o texto oferece é incrivelmente prática e direta. Não é sobre analisar a teologia deles, nem a retórica, nem a aparência. É, pelos seus frutos os conhecereis. É um teste de resultados. A lógica é agrícola, bem simples. Não se colhe uva de espinheiro, uma macieira da maçãs. A natureza interna de algo é revelada por aquilo que ela produz de forma consistente. É quase como um princípio de auditoria da vida real. Não me diga quais são seus valores, me mostre suas ações. Não me mostre seu discurso, me mostre seus resultados. Exato! É a diferença entre uma marca que fala sobre sustentabilidade e uma que de fato muda sua cadeia de produção. O fruto não é o comercial bonito, é o relatório de emissões de carbono. O texto está dizendo para a gente olhar os relatórios, não os comerciais. E ele leva essa ideia a um extremo nos versículos seguintes. Sim, e essa parte é a que mais me choca, para ser sincero. O texto vai além. Diz que não basta nem mesmo fazer coisas que parecem boas. Ele descreve um cenário onde pessoas chegam e dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E a resposta é um gelo. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um dos trechos mais duros e desconcertantes. Totalmente. Porque as pessoas não estão mentindo. Elas realmente fizeram essas coisas. Profetizar, expulsar demônios, são atos espetaculares. Como é possível fazer tudo isso em nome de Jesus e ainda assim ouvir um "eu não sei quem vocês são"? O que está faltando aqui? O que falta é a congruência. A palavra-chave na resposta é iniquidade, que no original grego tem a ver com anomia, ausência de lei, uma vida sem alinhamento com a vontade do Pai. O que o texto sugere é que é possível usar o poder ou a afiliação religiosa para produzir resultados espetaculares, mas de uma forma que não transforma o caráter da pessoa.
Os frutos que importam não são os atos de poder isolados, mas o fruto de um caráter transformado. Justiça, misericórdia, humildade. Esses milagres todos, nesse caso, eram frutos desconectados da árvore. Eram como maçãs de plástico penduradas no espinheiro. Impressionantes, mas não autênticos. Maçãs de plástico? Penduradas em um espinheiro. Essa imagem é perfeita. E tudo isso nos leva à grande parábola final, que amarra todas essas ideias. A história dos dois homens que construíram suas casas. Um na rocha, outro na areia. A conclusão de todo o sermão. É o e daí final. Depois de tudo isso, o que você vai fazer? A parábola é genial porque a variável não é a tempestade. A chuva, os rios, os ventos, vêm para os dois. A vida vai bater forte em todo mundo, essa é a premissa. A única variável é a fundação. E o texto define exatamente o que é a rocha e o que é a areia. A rocha é ouvir estas minhas palavras e praticá-las. A areia é ouvir estas minhas palavras e não as praticar. A diferença é uma única coisa: a ação. O interessante é que isso é quase uma psicologia antiga em ação. Não é sobre ter a informação, é sobre criar o hábito. A rocha não é o conhecimento em si, mas o processo de transformar conhecimento em comportamento. É a diferença entre ler um livro sobre dieta e de fato mudar o que se come. A casa na areia representa uma fé ou uma sabedoria puramente intelectual. É bonita na teoria, mas na primeira crise real, a grande ruína, como diz o texto, é inevitável. A autenticidade é testada sob pressão. E a fonte termina dizendo que as multidões ficaram maravilhadas, porque o ensinamento era dado como tendo autoridade e não como os escribas. O que isso quer dizer? Que a mensagem soava diferente. Aparentemente, sim. Os escribas da época ensinavam citando outras autoridades numa longa cadeia de tradição. Era um conhecimento de segunda mão, por assim dizer. A percepção do público foi que este ensinamento vinha de uma fonte primária, de uma convicção interna. Era a própria rocha falando, não alguém descrevendo a rocha. E isso, por si só, era um exemplo de autenticidade que validava toda a mensagem. A forma e o conteúdo estavam em perfeita sintonia. Faz todo sentido. Então, recapitulando, nosso mergulho em Mateus 7 nos mostrou esse kit de ferramentas para a autenticidade. Começa com a autoavaliação, a história da trave do cisco. Passa pelo discernimento, de não desperdiçar o que é valioso. Chega na regra de ouro como uma resposta à generosidade e nos dá o teste definitivo para identificar a verdade, tanto nos outros quanto em nós mesmos, os frutos, as ações concretas. E tudo culmina na imagem final da casa. A grande linha que costura o capítulo é essa tensão entre o que parece ser e o que de fato é, entre o discurso e a prática, entre a aparência de religiosidade e a substância de um caráter sólido. A mensagem é implacável. No final das contas, a única coisa que importa não é o que você sabe, o que você diz, ou até os feitos espetaculares que você realiza, mas a solidez da sua fundação, construída dia após dia pela prática daquilo em que você diz acreditar. Perfeito. E isso deixa uma questão para a gente pensar. O texto insiste que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Se a gente aplicasse essa métrica hoje, não só para pessoas, mas para empresas, ideologias, governos, que frutos seriam os indicadores mais confiáveis de que a árvore é boa? E, talvez mais importante, no mundo de hoje, com tanto marketing e narrativas, como a gente aprende a distinguir um fruto de verdade de uma daquelas maçãs de plástico penduradas num galho?